Para uma outra perspectiva sobre camadas e fatias, eu trouxe aqui no canto direito a analogia da fatia de bolo, né? Então a gente tem aqui na camada mais profunda, nesse exemplo aqui, o banco de dados. O banco de dados é uma camada bem profunda que fica lá no fim de tudo, né? Então se você clica, você preenche um formulário e clica no botão de salvar esse formulário, da sua tela até o seu banco de dados, tem várias verificações que são feitas, vários processamentos, vários cruzamentos de informação, até essa informação de fato tá lá no seu banco de dados. A gente chama isso de persistida no banco de dados. Quando você ouvir alguém falar de persistência, isso significa gravar informações no banco de dados, alterar as informações que estão no banco de dados e puxar essas informações do banco de dados, certo? Isso é o que a gente chama de persistência. Então, lá embaixo, a gente tem o banco de dados. No meio, a gente tem uma camada de lógica, ali, uma camada de processamento, que a gente está chamando de uma camada intermediária. E por último, a gente tem a interface de usuário, que é a tela mesmo, que é onde você vê os resultados do que está sendo implementado. Então, quando a gente fala de fatiar, a gente está falando sobre conseguir pegar um pouquinho de cada uma dessas camadas para conseguir entregar valor o quanto antes, antecipadamente. Então, eu não vou modelar o meu banco de dados inteiro. Eu não vou modelar os meus processamentos todos. Eu não vou modelar toda a minha interface. Eu vou pegar o mínimo da interface, com o mínimo do processamento, com o mínimo do meu banco de dados e conseguir tentar antecipar essa entrega de valor. Dentro dessa analogia do bolo, eu acho bem interessante a gente discutir e se aprofundar nessa analogia, porque se eu entrego só, aqui esse bolo parece ser de, sei lá, chocolate, né? Se eu entrego só cobertura de chocolate, isso não é um bolo, né? Isso é só cobertura de chocolate. Ninguém vai pagar por um bolo e aceitar receber só cobertura, né? Isso não é um bolo. Assim como se eu entrego só uma camada de massa, né? Dessas fininhas, principalmente, quem receber esse bolo também não vai ficar satisfeito. Não vai falar, tipo, putz, isso é um bolo. Vai falar, isso daqui é uma camada de massa. Uma camada de massa não é um bolo, é uma camada de massa, né? Agora, se você entrega um pouquinho de cada camada, né, ali, com a cobertura por cima, mesmo que seja só uma fatia, quem recebe essa fatia já percebe isso como um bolo e já vai ficar minimamente satisfeito ou satisfeita. É isso que a gente quer. Dentro do processo de feitura de um bolo, você não consegue fazer ele por fatias. Dentro do processo de construção de software, você consegue. Se você não tiver esse diálogo que a gente conversou na aula passada, aberto com o time técnico para vocês desenharem, né, em conjunto e partirem de abstrações de desenhos de software que sejam minimamente entendíveis por quem está pensando no negócio e por quem está pensando a parte técnica, vocês não vão conseguir pensar em fatias com todas as cabeças juntas. E aí o que vai acontecer você, enquanto uma pessoa gestora, que tem que prestar contas para as pessoas que são stakeholders, não vai conseguir trazer essas necessidades para o time de desenvolvimento, né, de uma forma que eles consigam entender como fatiar. E o time de desenvolvimento provavelmente vai ficar mais tempo dentro da caverna sem conseguir mostrar valor para o negócio durante muito tempo. E isso vai colapsar em algum momento. Você vai ter que ficar sustentando o PowerPoint durante muito tempo até conseguir fazer suas orações e fazer com que o time de desenvolvimento de software finalmente tenha uma luz que chegue a essa camada mais alta aqui e mostre alguma coisa de valor para o negócio, certo? Mas a tendência, se esse diálogo entre pessoa gestora e a equipe de engenharia de software for quebrada, a tendência é o time de engenharia de software se isolar dentro da caverna e a pessoa gestora não conseguir mostrar valor para os stakeholders no curto prazo. Isso é um risco gigante. Mesmo sendo uma pessoa que vem do lado técnico, eu já vivi isso em projetos que eu estava mais afastado da galera técnica, certo? Solução para isso é a missão da aula passada. Solução para isso é senta o quanto antes e começa a desenhar como esse software funciona, como que ele está modelado, quais são as partes dele, como que a gente chega no banco de dados. Pega uma tela, que é a tela mais importante do sistema, e fala: me mostra como esse processamento é feito, né? A gente clica aqui nesse botão, né? E essa informação vai para onde? E daqui vai para onde? E daqui vai para onde? Vai para onde? Vai para onde? Como que volta? Rabisca, vai rabiscando até vocês terem uma linguagem comum, certo?